Continuando. Quando Paulo nos diz, lá em Efésios 2:20, que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, surge uma dúvida, se o apóstolo que ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento ou do Novo. A leitura de Efésios 3:5 e 4:11 vai nos mostrar que quando Paulo se refere aos profetas, era com respeito ao ministério de homens do Novo Testamento. Então, para isso, a gente vai precisar de algumas ferramentas de apoio, tá? Além de você conhecer a etimologia da palavra, o que ela significava naquele tempo, o grego, o hebraico, você vai precisar de algumas ferramentas extras de apoio também. Vamos lá. O próximo parágrafo, marquem assim, A.A. Se não for possível essa verificação, ou o sentido continuar ambíguo, se você continuar não entendendo, procure verificar como o autor trata a mesma questão, o mesmo assunto em outros livros, ou como outros escritores bíblicos tratam a questão. Por exemplo, você está lendo o livro de João, tá? João tem um olhar, ele tem uma interpretação, uma forma de falar. Não entendeu o que ele está dizendo? Vai em outro livro, tá? Para ver, porque vai ter a referência, aquela chavezinha bíblica que tem lá embaixo, que a gente já falou na última aula, que são aquelas referências. Lê os outros autores, lê Lucas, lê Mateus, para você ver o que eles estão falando, que aí você vai entender do que se trata, ok? Se a gente entende que a Bíblia é toda ela a palavra de Deus, então, apesar da gente conhecer a liberdade do autor, o seu estilo, a sua cultura e época, influenciam a escrita do livro. A gente já falou sobre isso em outras aulas. A gente consegue enxergar, então, que Deus é o autor de todas as escrituras. Portanto, é um princípio hermenêutico ver como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. No Salmo 8 é dito que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. Mas em Hebreus a gente vai ler, fizeste um pouco menor que os anjos. E a gente tem a explicação da passagem da mesma forma, a palavra hebraica alma, que aparece em Isaías como virgem, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que pode ser traduzida por mulher jovem. Mas o texto de Mateus 1:23, que repete o texto de Isaías, só que em grego, usa para virgem o termo pártenos, sobre o qual não resta dúvida quanto a significar virgem. E se a gente crê que na unidade das escrituras a gente não vai ter dificuldade de interpretar Isaías 7:14 como uma referência a um milagre que já tinha sido predito, tá? No próximo parágrafo, A.A. São 3 letras A. Será também muito útil a nossa exegese observar a ocorrência de sinônimos e antônimos, o contexto e passagens paralelas para a gente definir o significado da palavra ou expressão. E aí mais adiante a gente vai falar sobre passagens paralelas para a gente entender o que é. Vamos lá. Sinônimos e antônimos na página 7.2. Devemos estar atentos quando a gente vai interpretar a Bíblia que as mesmas palavras, de acordo com o contexto, variam de significado, ok? A gente já falou sobre isso. Observe que algumas palavras, apesar de iguais, variam de significado, a gente já viu isso. Você vai notar que se não observar esses detalhes, vai errar na exegese. Por isso, cautela ao definir o significado de um texto baseando-se em uma análise superficial de uma palavra. Uma palavra não é uma mensagem, já falei isso para vocês desde o início, tá? Não se baseie para fazer uma explanação de um texto apenas de uma palavra. Cuidado com isso. A palavra chamado, ela tem um uso diferente nos evangelhos e nas epístolas. No evangelho ela tem uma conotação, nas epístolas tem outra. Vamos ver isso aqui. Quando Paulo usa chamado, é o chamado eficaz, quando ele diz que alguém foi chamado, é porque ele é um cristão. Isso significa que ele foi convertido, ele é um eleito, tá? Mas aí, quando chega nos evangelhos sinóticos, que a gente já aprendeu isso, quais são os evangelhos sinóticos? Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, ok? João, sinóticos. Vamos lá. Quando a gente chega nos sinóticos, o chamado de Deus significa algo como um convite de Deus,
E é por isso que o autor vai dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente deixa de perceber essa diferença, podendo incorrer em erros teológicos, tá? E a gente não deve sobrecarregar a palavra com significados teológicos pré-concebidos, tá? Não fica preocupado em encontrar vários significados para aquela palavra, não, tá bom? Não se preocupe com isso. A gente não deve esquecer essa regra que é importante. Não se preocupe em encontrar vários significados. Eu já cometi esse erro lá atrás, lá no início, e você fica tão preocupado em encontrar os significados que às vezes são vários e aí você se perde. Note, por exemplo, a palavra santificação. Normalmente é interpretado como a purificação progressiva do cristão. É um uso correto, mas a gente não deve esquecer que muitas vezes ela se refere à separação inicial de um indivíduo por Deus em sua conversão, tá? E assim Paulo vai falando à igreja de Corinto, que não era nenhum modelo de santidade, como aos que foram santificados em Cristo Jesus. Quer dizer, eles não eram santificados coisa nenhuma, mas eles estavam sendo separados e estavam naquele processo, tá? A palavra mundo também é um termo cujo significado vai variar de acordo com o contexto, vocês vão ver isso aí. A expressão nos últimos dias também, que parece indicar sempre o mesmo período, não é. Quando a gente chega, os últimos dias, em Hebreus, por exemplo, ela significa toda a era da igreja, mas quando a gente chega lá na segunda carta de Pedro, por exemplo, ela indica os últimos dias da igreja. Então tem diferenças e para a gente se ligar nisso, é observar o contexto, o assunto que o autor está falando. Por isso, para uma boa exegese, a gente precisa se ligar no seguinte: o significado da palavra, ela precisa ser definido por uma análise conjunta do seu emprego em outras passagens. Lembra que eu falei para vocês aqui atrás que teve dúvida? Leia em outros textos como que o autor trata aquela questão, para você poder entender. E o contexto também usado na frase é importante. É um trabalho conjunto em que dois aspectos são importantes, mas o mais importante é o contexto, tá? É ele que vai definir tudo. Tá com dúvida? Consulta outros textos de outros autores, tá? Outras partes bíblicas em que o autor fala do mesmo assunto, e preste sempre atenção no contexto, que aí vai te ajudar a esclarecer, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do contexto. O contexto é importante não apenas na compreensão do significado das palavras, como também no entendimento de frases e sentenças. Quando a gente tenta definir o significado de uma palavra ou de uma expressão, antes de mais nada, a gente deve observar o contexto em que ela está sendo empregada. Isso aí vai fazer toda a diferença, tá? É um princípio muito simples, mas é fundamental. Eu posso dizer que na maioria dos casos, se você observa esse princípio, você consegue definir o significado pretendido. Então vamos lá. Eu vou pular os comentários, mas vamos aqui na página 7.4. Mais um exemplo de como o contexto ajuda a definir o significado da palavra. Em sua primeira epístola, João diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Isso não significa, com uma leitura superficial, poderia levar a crer que João diz que o cristão não peca. Ou se pecou, ele é do diabo. Ele não está dizendo isso. Quando a gente continua lendo, ele diz justamente o contrário, tá? Se a gente disser que não tem pecado, nenhum de nós nos enganamos, e a verdade não está em nós. E como o intuito da carta de João era fazer com que os cristãos não pecassem, e que eles soubessem que se eles pecassem, teriam um advogado fiel, que é Cristo, que ele os perdoaria. Vamos lá. As passagens paralelas, para a gente poder entender o que elas são e qual a importância delas. Página 7.4, passagens paralelas. Para nós que cremos na inspiração e unicidade da Bíblia, um outro princípio hermenêutico que vai ajudar a gente na exegese é examinar as passagens paralelas. Isso é,
outras passagens da Escritura em que a palavra estudada é encontrada ou que o assunto é tratado, tá? E apesar de às vezes as palavras serem diferentes, é o mesmo assunto. Um importante auxílio, preste atenção nisso, tá? Um importante auxílio são as notas explicativas de rodapé, aquelas letrinhas miúdas lá no final que a gente encontra na Bíblia. Nunca deixe de consultá-las ao estudar uma palavra ou um texto bíblico. As passagens paralelas podem ser de dois tipos, paralelos de palavras e paralelos de ideias. É importante estar ligado nisso, que a gente vai ver a diferença que tem uma e outra, tá? Os paralelos de passagem, de palavras, é a análise de uma palavra em outras passagens. Teve dúvida no que aquela palavra significa? Busca pelo aquele rodapézinho da tua Bíblia as outras passagens bíblicas para você entender o que significa. Por exemplo, quando a gente estuda salvação no Novo Testamento, a gente procura com o auxílio de uma chave bíblica, que é a concordância. Você encontra Bíblias com chave bíblica, Bíblias de concordância, ajuda pra caramba. Por isso que eu sempre falo que é importante você ter mais de uma Bíblia, tá? Todas elas diferentes para que você possa fazer os seus estudos e ter uma análise melhor. Todas as passagens em que essa palavra ocorre. É um exercício interessante, vai trazer para a gente todo o ensino da Bíblia em relação a esse assunto. O paralelismo de ideias, o que é isso? É o estudo de todo o ensino do autor ou da Bíblia acerca daquele assunto, tá? Já não são mais palavras, são ideias. A salvação na Bíblia, ela é mostrada em diversas passagens que nem sempre usa a palavra salvação, tá? Às vezes usa justificação, redenção, mas é a mesma coisa, salvação. Um estudo dessas passagens vai revelar uma compreensão completa do assunto. A Bíblia Thompson, a Vida Nova, elas têm excelentes chaves temáticas e trazem inúmeras passagens que falam sobre o mesmo tema, tá bom? Com a concordância. Isso é legal. E juntas, a concordância e a chave temática são de grande auxílio para o estudo bíblico, tá? Isso aí é importantíssimo pra gente. Às vezes a gente acha que não, mas procure, vai na Sociedade Bíblica Brasileira, ou então tem uma loja também ali acho que é José Clemente, ali perto do Rink, que tem muita Bíblia boa, tá? A Bíblia de Jerusalém, excepcional. São dicas aí para vocês. Como não são baratos, faz assim, faz uma provisão sua. Cada ano você compra uma, sabe? E guarda, porque vai chegar um momento que você vai precisar usar e vai ser de grande serventia para você, tá? É um conselho, principalmente para aqueles que se dedicam ao estudo, tá? Vamos lá. Não esqueça de que todos os princípios hermenêuticos não devem ser usados de modo isolado. Por isso, o uso de passagens paralelas para definir o significado de uma palavra é útil e às vezes necessário, mas tem limitações, porque conforme a gente viu nas páginas anteriores, o conceito e a palavra pode assumir significado diferente de acordo com o contexto e com o livro também, porque tem a visão do autor, a maneira como ele se retrata. Cada caso deve ser avaliado separadamente e sempre estar atento ao quê? Ao contexto. Página 76, vamos lá. Um outro recurso de grande importância para o estudioso leigo em sua busca pelo significado das palavras na Bíblia é comparar diferentes versões das Escrituras, como eu falei para vocês aqui agora. A gente sabe que o ideal na exegese do texto é estudá-lo na sua versão original, que é o grego e hebraico, tá? Mas como isso é impossível à maioria dos crentes, a comparação das diversas traduções da Bíblia em português já vai ajudar bastante a chegar perto do significado da palavra original, tá? Então, o conselho é: a versão adotada pela maioria das igrejas é a versão Almeida, tá? Corrigida, revista e atualizada, contemporânea e por aí afora. Então, quando a gente adquire uma Bíblia nessa linha, Almeida, ajuda
o significado das palavras, ajuda você a ter um entendimento melhor. Uma sugestão excelente é a Bíblia de Jerusalém também, que é top, tá? Considerada por muitos como uma das melhores traduções da Bíblia, que você mais se aproxima, é excepcional. Se você tiver condições de ter um exemplar desse, é show. Uma outra boa tradução também é a Nova Versão Internacional, e por aí vai. A Bíblia Viva, tá? Ou a Bíblia na linguagem de hoje, são exemplos legais. As partes do discurso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda tem outras coisas que a gente deve analisar na chamada interpretação gramatical. Viram quantas coisas que a gente tem que observar? Os cuidados que a gente precisa ter? E aí você deve estar pensando assim, caramba, é muita coisa, é muito critério, é muita norma, muita regra. São cuidados, tá? Cuidados para a gente não sair por aí falando besteira, porque o cuidado em guardar a palavra e transmitir a palavra de forma adequada, correta, para aquele que está ouvindo, é essencial, tá? Primeiro a gente precisa prestar atenção nas partes do discurso, tá? Um outro fator que a gente deve prestar atenção é o modo verbal. Por exemplo, prestar atenção nas partes do discurso. Um exemplo, Jó 21. O verbo ouvir e tolerar estão na segunda pessoa do plural, o que significa que Jó está falando com os 3 amigos, tá? Quer dizer, tem mais pessoas junto dele. Mas quando se chega na parte B do verso, o verbo zombar está no singular. Então isso aponta para que ele está falando com uma pessoa só agora. Isso aí ajuda muito a gente a entender, a fazer a interpretação correta do texto. Prestar atenção no modo verbal se a gente tem declarações, perguntas ou ordens, tá? Ficar atento nisso aí, o modo verbal, isso é importantíssimo. Um exemplo, a frase de Jesus, quando ele diz assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ao contrário do que normalmente é interpretado, isso aí não é uma ordem nem um mandamento, ainda que seja em todos os textos. Mas nesse texto aqui, Jesus está dizendo o seguinte, ele está afirmando que comumente os fariseus, eles fazem isso, mas para questioná-los, porque eles não creem na sua própria mensagem. Um terceiro aspecto a considerar na exegese de um texto são as conjunções e os parênteses. Circulem isso aí, tá? Lá na página 7,6, as partes do discurso, tá lá embaixo, lá no finalzinho da página, ele vai dizer assim, primeiramente, precisamos prestar atenção nas partes do discurso. Grifem isso. Outro fator, devemos prestar atenção ao modo verbal. Grifem isso. Terceiro aspecto, na página 7,7, grifem isso. Na exegese de um texto, são as conjunções e os parênteses, que são importantíssimos ser observados. A gente vai falar sobre isso. Quando a gente encontra assim, portanto, logo, por isso, quando isso faz a ponte do versículo anterior com a conclusão, sempre que essas conclusões aparecem, quer seja com exortação ou como promessa, a gente não deve deixar de ler o versículo anterior. Portanto, lê o versículo anterior, porque isso aqui é uma conclusão daquele versículo anterior, tá? Marquem isso. Mas como parece ser o caso de muitas regras, essa também tem exceção. É um erro supor que uma conjunção sempre liga um pensamento ao outro, tá? E que todo texto é um encadeamento lógico de ideias. A gente vai perceber que alguns textos na Bíblia, você começa a ler e de repente parece que o autor se perde na sua ideia e ele começa a falar de outra coisa, tá? E é importante estar ligado nisso. Veja o diálogo de Jesus em Mateus 10,16. Observe que no versículo 31, ele fala assim, não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Quando chega no versículo 32, que é logo o seguinte, ele começa a dizer assim, segue o seguinte pensamento iniciado pela conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas essa é uma conclusão não do versículo 31.
tá? Mas sim daquilo que é dito no verso 16 ao 28. Aí a gente fica meio perdido, mas como é que eu vou saber que isso acontece? Ainda como exceção a uma regra geral, tem passagens que não estão ligadas por conjunção, mas se relacionam pela lógica. Por exemplo, 1 João de 8 a 10 e passagens que não apresentam conjunções e também não se relacionam logicamente, como é o caso de Lucas 16. E a gente pode observar que essas exceções, ou esses discursos, esses versículos, eles não se relacionam logicamente. Ele ocorre principalmente por 4 motivos. Por que isso acontece? Por que o autor está falando de uma coisa, de repente ele para e fala de outra? E a resposta daquilo ali está em versículos completamente diferentes. Por que isso acontece? Tem 4 motivos para isso. Marquem aí. No finalzinho da página 77, aqui para mim, está dizendo assim: primeiro, quando a falta de conexão faz parte de um recurso literário. Marquem isso aí. Número 1, marquem aí com a canetinha. É um estilo proverbial que fica bastante evidente no texto. É o caso do livro bíblico de Provérbios. O provérbio ele consiste de sentenças curtas. É uma expressão breve e específica de uma verdade. E o seu objetivo é que seja de fácil compreensão e memorização. Então, uma coleção de provérbios não tem, na maior parte das vezes, uma conexão lógica, uma sequência lógica de assunto. A gente vai observar isso claramente quando a gente começa a ler o livro de Provérbios. Ele está falando de um assunto e fala de outro, e fala de outro. Ele não dá uma sequência lógica de pensamento. Mas ele quer que você leia e grave aquilo ali, fique na sua memória, é importante. E às vezes o autor bíblico, ele vai arrumar essas sentenças na forma de provérbios, sempre com o mesmo objetivo. Vou tentar agrupar isso aqui para ficar melhor o entendimento, tá? E a gente encontra esse estilo também no Sermão da Montanha, em algumas cartas de João e Tiago, tá? É confuso, mas se a gente se dedicar à leitura, a gente vai perceber esse tipo de coisa. Ele está falando de um tema, daqui a pouco ele muda, fala de outra coisa e a gente às vezes se perde na leitura. É importante estar atento. Segundo ponto, em segundo lugar, página 7 e 8, quando os versículos eles não apresentam uma sequência lógica, o autor ele pode estar fazendo uma pausa ou uma reflexão. Cara, é muito louco isso, a gente tem que estar muito ligado nisso. Eu quero tentar finalizar isso aqui para a gente na próxima aula falar do capítulo 6, tá? Quando os versículos não apresentam uma sequência lógica, o autor pode estar fazendo uma pausa ou uma reflexão, tá? Em terceira explicação possível para a quebra da argumentação lógica do autor é que, como recurso literário, marquem isso, terceira explicação possível, ele esteja empregando um parêntese, uma digressão ou um anacoluto. Uma digressão, ele está divagando sobre aquele assunto, ou um anacoluto, ele está fazendo uma pausa, tá? Esses elementos, se a gente não conseguir observar bem, vão atrapalhar a nossa compreensão nas conexões natural da frase, tá? Por isso a gente tem que estar atento quando estiver lendo o texto bíblico. Quando você perceber que ele está falando de uma coisa, daqui a pouco ele está falando de outra, percebe o que ele está fazendo ali. Ele está divagando sobre o assunto, tá? Ele está divagando, ele está fazendo uma pausa para reflexão. É confuso, mas acontece em vários textos. O que são esses parênteses que você encontra na frase? São interrupções rápidas no texto com vista a uma explicação rápida acerca do tempo ou do lugar ou ainda algumas circunstâncias secundárias, né, ao término do qual o texto vai continuar como se nada tivesse acontecido. É louco, mas é real.